Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje, então, nós vamos continuar com funções inorgânicas e vamos conhecer, então, as bases, identificar uma base e classificar as bases, muito bem? Então, conto com vocês aí e vamos a mais uma aulinha, então. Objetivo, então, aprender sobre os compostos básicos, hidróxidos ou alcalinos. Então, observem bem essa parte aqui, bem importante nós pontuarmos, né? Básicos, vamos estar chamando então de hidróxidos ou alcalinos. Reconhecer suas características e saber a sua classificação. Muito bem? Então, tratando-se de bases, de acordo com Arrhenius, base ou hidróxido é toda substância que dissolvida em água dissocia-se. Dissocia-se, fornecendo como ânion exclusivamente o OH-. Então aqui está a característica da base, chamada então de hidroxila ou oxidrila. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo então da dissociação, né? Uma reação de dissociação da base. Aqui eu tenho o hidróxido de sódio, né? Ao entrar em contato com a água, então formou lá sódio mais hidroxila. Este OH- aí então passa a ser a característica fundamental da base. Muito bem? Aqui nós temos hidróxido de cálcio. Nós temos então cálcio mais 2 mols de oxidrila ou hidroxila. Né? Aqui nós temos o hidróxido de alumínio. Né? A valência do alumínio, grupo 13. Mais 3. Do cálcio, grupo 2. Então, valência mais 2. E aqui mais 1 está no grupo 1, né? Um metal alcalino. Então, a característica principal, possui hidroxila, lado direito da fórmula, combinam-se com metais, né? Formam ligação iônica, apresentam-se no estado sólido e tem um NOx fixo. Né? Nós temos uma exceção a elas, que não é com metal, que é o hidróxido de amônio, né? Que é a água em contato com a amônia, formando lá o NH4OH. Tá bem? Aí ela passa a ser um pouquinho diferente a característica, né? Não é com metal, então é um ametal. Ligação não é iônica. Aqui nós temos uma ligação covalente. Solução aquosa apenas vai se manifestar, então não vou ver ela no estado sólido aí. E volátil, né? Altamente volátil, tem um ponto de ebulição baixíssimo, né? Esse é o hidróxido de amônio. Muito bem. Compostos básicos ou alcalinos, então. Substâncias que apresentam sabor adstringente. Então, toda base vai ter o sabor adstringente. Ou seja, aquele sabor que amarra, que passa a repuxar, né? É o caso então da banana verde, o caqui de liga, o caqui verde, do leite e magnésia. São características de substâncias básicas, né? Então aquele, a gente fala assim, o sabor adstringente, o sabor que repuxa, né? São características de bases alcalinas. Provar toda e qualquer substância a fim de classificá-la para saber se é uma base ou não, se vai ter sabor azedo para ser um ácido ou vai ter um sabor adstringente para ser uma base, né? Então se aconselha do perigo que é. Nós temos bases fracas que poderão ser colocadas na boca sem problema algum e outros não, como o exemplo do hidróxido de sódio, ou seja, a soda cáustica, né? Altamente alcalina, uma base muito forte, né? Então fica aí a observação. As bases de Arrhenius, então, só revisando, são compostos iônicos formados por um cátion do elemento metálico. Sabemos que tem uma exceção do hidróxido de amônio, né? Ligado ionicamente a um íon, chamado hidroxila ou oxidrila, que é o OH-. Então vejam só, nesse caso aí, é quando se fala da sua maioria. Né? Então eu tenho metais ligado com OH, formando então as bases alcalinas. Lembrando que nós apresentamos uma ligação iônica para esse tipo
Porém, se for da ligação covalente, nós temos uma exceção, que é o hidróxido de amônio, né? Aqui então, representando, novamente, ó, troca as valências, né? Aqui desce 1 e desce 1, então não vai ficar diferente, mas aqui desce 2 para o OH, por isso CHOH2 é a valência do cálcio que vai, né? Observamos. Aí está a fórmula montada então, né? NaOH, hidróxido de sódio, CaOH2, hidróxido de cálcio. Muito bem. Aqui nós temos o ferro com valência mais 2 e mais 3, tá? E aqui está, então, a forma montada, né? Na nossa próxima aulinha a gente vai estar estudando a questão da nomenclatura, né? Vocês vão estar entendendo lá hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, ou ferroso, ou férrico, né? Vem na nomenclatura na próxima aulinha, muito bem? A amônia, também é chamado de amoníaco, é um composto molecular que nas condições ambientes é um gás de cheiro forte e irritante. Ao ser dissolvido em água, sofre ionização, produzindo como íon negativo exclusivamente o OH-. Por isso, a amônia em água é classificada como base. Então está aqui, ó, amônia, água, formou o amônio, que é o NH4+, tá? Está aqui, ó. E aí em contato com a hidroxila, vai estar formando aí então o hidróxido de amônio, né? Então está aí, ó, hidróxido de amônio aquoso. Quanto à classificação, as bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas presente em suas fórmulas, né? Então, ó, monobase, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Por que monobase? Nós temos aqui apenas uma hidroxila, apenas um OH, a grosso modo pensando. Tudo bem? Então, está aí. Uma dibase passa a ter então duas hidroxilas, hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro 2, né? São exemplos aí de dibases. Aqui nós temos então exemplos de tribase, né? 3 hidroxilas. Quanto à força de uma base, então, o grau de dissociação alfa de uma base mede a sua força. O conceito é análogo ao da ionização dos ácidos e é calculado pela relação número de fórmulas unitárias que se dissociaram pelo quociente do número de fórmulas unitárias dissolvidas no início, né? Então, grau de ionização. Possui grau de ionização superior a 50% são fortes, moderados. Possui grau de ionização entre 5% e 50%, e fracos possui grau de ionização inferior a 5%. Bem similar aí aos ácidos que a gente já viu, né? Ainda continuando então, uma outra forma também de estarmos classificando como forte ou fraco, podemos pensar assim: são bases de metais alcalinos do grupo 1, as fortes, ó. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, ou seja, todos que estiverem no grupo 1 da tabela periódica e combinar com OH apresentam base forte. Já dos metais alcalinos terrosos, ou seja, do grupo 2, nós vamos ter lá alguns deles que vão apresentar forte. Então nós temos lá hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, né, que são metais alcalinos terrosos e apresentam bases fortes. O grau de dissociação dessas substâncias são maiores do que 50%, podendo chegar em alguns casos até 100%, dependendo da temperatura e a diluição, né? Por isso são bases altamente fortes. Bases fracas são as bases dos metais de transição, ou seja, aqueles que estão no meio da tabela periódica do grupo 12, né? Do 3 até o 12, né? E de alguns metais alcalinos terrosos, como o hidróxido de magnésio, né? E ele, embora está no grupo 2, forma uma base fraca, né? O hidróxido de amônio, o NH4OH, embora ele é totalmente solúvel em água, né? Ele é uma base fraca. O grau de dissociação dessas bases é, em geral, igual ou inferior a 5%. Os hidróxidos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água. A gente vai estar vendo aí na revisão um pouquinho da solubilidade de cada base, né? Nesta revisão nós vamos estar vendo então a questão da solubilidade também. Quanto ao número de hidroxilas, estão revisando,
Nós temos lá então uma monobase, nós temos apenas uma hidroxila. A dibase, 2 hidroxila. Nós temos a tribase, 3 hidroxilas. E temos a tetrabase com 4 hidroxila. Muito bem. Quanto ao grau de dissociação iônica. Então, fortes, os hidróxidos de metais alcalinos do grupo 1. Metais alcalinos terrosos do grupo 2. E aqui nós temos exceção, né? No grupo 2 não são todos. Bem, um exemplo que podemos pontuar de certeza aí, o hidróxido de magnésio, né? Usado aí, então para antiácido estomacal. Continuando lá. Fracas nesse grupo inclui-se o hidróxido de amônio e as demais bases, né? Então, o hidróxido de amônio não é um metal, né? Por isso já é colocado ele separado, que não é a única base que o OH combina com o metal, né? Que é oriundo da amônia, né? Em contato com a água. Quanto à classificação, quanto à solubilidade em água. Então, qual base é solúvel e qual é pouco solúvel? Então, totalmente solúvel. Os hidróxidos de metais alcalinos do grupo 1 são totalmente solúveis, incluindo o hidróxido de amônio, que não é uma base forte, né? Se tu pensar aí, quem for do grupo 1 dos metais alcalinos, todos eles vão ter uma solubilidade de 100%, né? E o hidróxido de amônio, que não é forte e vai apresentar a mesma característica. Parcialmente solúveis, hidróxidos dos metais alcalinos terrosos. Eles são maiores que 50%, mas não chegam a 100%. A única exceção aqui é o magnésio, né? Insolúveis, todos os demais hidróxidos, né? São insolúveis na água. Muito bem. Então, o hidróxido de potássio está aí, né? Colocando um pouquinho sobre ele. É uma monobase, classificando, né? Revisando a aula. Então, o hidróxido de magnésio é uma monobase. É forte. Por que é forte? Porque nós temos aqui um metal alcalino. Não, é do grupo 1 da tabela periódica. Ele é solúvel em água, né? Solubilidade 100%. O hidróxido de alumínio, então, é uma tribase, né? Fraca, porque não é do grupo 1 nem do grupo 2, né? Está lá no grupo 13 e é insolúvel em água a temperatura ambiente. Muito bem. E fraca aí é importante observarmos, ó. Não pertence ao grupo 2 da tabela periódica e nem ao grupo 1, né? Então, fica fácil aí para estar classificando quanto à força. Características gerais das bases, né? Apresenta sabor cáustico, que é esse sabor adstringente, né? Que repuxa a boca. Tá? Estriam a matéria orgânica. Deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftalina. Então, como já mencionamos lá nos ácidos, né? A fenolftalina é um indicador ácido-base, temos vários, e ele, quando em contato com a substância que é ácida, fica incolor. Quando for colocado em contato com a solução que ela for básica, vai deixar então vermelha, né? Neutralizam ácidos formando sal e água, né? Quando a gente for estudar sais, a gente vai trabalhar bastante com essa reação de neutralização, né? Entre o ácido e a base. Algumas bases importantes. Nós temos aí o hidróxido de sódio, conhecido então como soda cáustica, né? Está no nosso dia a dia aí. É um sólido branco, floculado, muito solúvel em água, além de extremamente cáustico. É usado na desidratação de gorduras, no branqueamento de fibra celulose e na fabricação de sabões, detergente, como desentupidor de ralos e esgotos, né? São algumas das suas aplicações. Sabões e detergentes são chamados de agentes tensoativos e possuem caráter básico, né? Então é importante estar pontuando aí. Entre elas temos também o hidróxido de cálcio, conhecido como cal apagada, hidratada ou extinta, né? São os nomes populares aí do hidróxido de cálcio, né? É uma suspensão aquosa de aparência leitosa, obtida a partir do óxido de cálcio, ou seja, da cal virgem, né?
É usado na caiação de paredes e muros, na neutralização de solos ácidos e na fabricação de doces. Aqui está então o óxido de cálcio. Esse aqui é um assunto que a gente vai estar vendo depois de sais, né? Os óxidos, né? Então aqui está o óxido de cálcio, entra em contato com a água, aí é uma reação muito exotérmica, libera muito calor e forma aí o hidróxido de cálcio. Muito bem? Então cal virgem e cal apagada. O hidróxido de magnésio, leite de magnésio, né? É uma suspensão leitosa obtida a partir do óxido de magnésio também. Também um óxido. É usado como antiácido estomacal e também como laxante, né? Pessoal, aí aqui está explicado porque o leite de magnésio então não é aconselhado para gestante, né? Por ser laxativo também, né? A gestante vai ter aí bastante acidez estomacal, né? E aí não é aconselhado dar hidróxido de magnésio, né? Em função de ser laxativo e pode desidratar o feto, né? Aqui está o exemplo então. Ó, hidróxido de magnésio é consumido para neutralizar o ácido clorídrico que está lá no nosso estômago, né? Aquela acidez, né? Forte. E aí forma lá o cloreto de magnésio, forma lá o sal e forma também água, saindo aquele mal-estar do estômago, né? Antigamente era aplicado nas axilas para impedir a ação dos ácidos que causam odores indesejáveis, né? Então a gente sabe muitas vezes aí não está em condições de ter em casa no momento um, um antiperspirante, né? Então o pessoal tem feito o quê? Tem ido lá e usado o leite magnésio. Ou também limão, né? Limão também é ácido, neutraliza outro ácido, né? O hidróxido de alumínio, o malox. Esse aqui, então, utilizado aí para gestante, também é um antiácido estomacal, é uma base fraca, né? Então, esse sim é aconselhado para a gestante. É uma suspensão gelatinosa que pode absorver moléculas orgânicas que, porventura, estejam em solução aquosa. No tratamento da água, é usado como antiácido estomacal. E aqui eu falo para vocês a aplicação justamente para a gestante, né? Não vai ser laxativo, né? Então pode estar substituindo aí hidróxido de magnésio. Para atingimentos também, na preparação de lacas, resinas e vernizes, para a pintura artística. Como antiácido estomacal, recebe os nomes, né? Esses nomes são nomes comerciais que vem então Geomax Plus, Milanta Plus, né? Então está aí. Hora de praticar. Vamos tentar ver alguns exercícios relacionados ao que nós vimos nessa aula aí. Então nós temos lá, com relação às propriedades das bases de arrênios, é incorreto afirmar. Então é importante cuidar em questões desse perfil, esta palavra aqui, essa aqui que eu digo, né? Porque aí você vai lá e lê rapidinho, opa, está correto, né? Mas é para assinalar o incorreto. Por isso então, que nós temos aí, na letra A, o hidróxido de amônio é uma base não metálica, bastante solúvel em água, sim, porque o hidróxido de amônio, né, ela é fraca, não é com metal, corre com ligação covalente, né, e ela é bastante solúvel em água, exatamente igual aos metais alcalinos do grupo 1 da tabela periódica. Letra B. Metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação, sempre são bases fortes, né? Então, verdade. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, pois são moleculares por sua própria natureza. Então nós sabemos que as bases formadas pelos metais alcalinos terrosos, a maioria delas são fortes e são formadas por ligação iônica exatamente igual a dos metais alcalinos. Metais alcalinos terrosos são do grupo 2, por isso, então esta é errada. Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água? Sim, esses são pouco solúveis em água. Quem é bastante solúvel em água é somente os metais alcalinos, ou seja, do grupo 1 da tabela periódica, e o hidróxido de amônio. Tá? Então, verdadeiro aí, a letra D.
Uma base é tanto mais forte quanto maior for seu grau de ionização? Sim. Quanto maior é o grau, o alfa lá, né? Mais forte ela é. Muito bem. Então está aí. Essa é a nossa atividade 1, revisando a aula. Atividade 2. A característica mais marcante do gás amoníaco de fórmula NH3 é ter cheiro irritante, que lembra muito o cheiro de urina. Bastante solúvel em água, o gás amoníaco amônia forma com ela uma solução básica contendo hidróxido de amônio. A fórmula correta dessa base é. Então, o que é importante nós aproveitar aqui e dar uma relembrada? O hidróxido de amônio, né? Esse hidróxido de amônio aqui vem da amônia que entra em contato com a água, formando então a única base com A metal. Muito bem. Então, ela é pontuada em vários exercícios e ela é diferente, porque a regra geral, o OH, ou oxidrila hidroxila, é ligado com metal. E aqui eu tenho o caso de um ametal, né? Então a fórmula correta aí, para nós estarmos assinalando aí a amônia com a água, formando aí então a nossa base, né? Então está aí, ó, letra B. Muito bem. Quando ingerimos frutas ácidas, como laranja ou limão, sentimos um gosto azedo na boca. Então, ó, sabor azedo, característica de ácido. Já quando ingerimos frutas alcalinas, como caqui verde, banana verde, sentimos um sabor adstringente. Então, é esse sabor cáustico, né? Qual das substâncias é considerada uma substância alcalina? Para ser alcalina, ela tem que ser uma base, correto? Então, se nós observarmos aqui entre todas, né? Ó, nós vamos ter aí somente a letra E, que vai ser uma base, né? Então, vamos lá. Ácido nítrico, bicarbonato de sódio, sal de cozinha, hidróxido de alumínio, base. Aí está, então. Muito bem. A 18 graus Celsius, hidróxido de sódio, NaOH, pode apresentar grau de dissociação de 95%. Aumentando a temperatura vai aumentar, né? A sua dissociação. Já o hidróxido de magnésio apresenta grau de dissociação inferior a 5%. Bom, então se ele é inferior, é fraco. Em relação a essa substância, assinale a alternativa correta. Então está aí. O hidróxido de magnésio é uma base fraca e pode ser utilizado como antiácido estomacal, né? Muitas pessoas têm um vidrinho de leite de magnésio na geladeira, né? Para usar como antiácido estomacal. Um abraço a todos e a todas e até a próxima aula. Boa semana a vocês e não esqueça de fazer aquelas duas questões lá de revisão da nossa aula de hoje. Muito bem?